documentário, nós vamos mostrar para vocês, é, Independência já foi um município muito rico e próspero do passado. Na década de 60, 70 e 80, Independência é um município muito rico, né? Então, nosso passado é um passado belíssimo, de riqueza, de progresso, próspero, de emprego. Para você ter uma ideia, a Independência era tão rica e havia 3 bancos no município, exatamente para absorver esse dinheiro e circulava dentro de Independência. Então nós vamos mostrar para vocês 10 fatos históricos, 10 pontos históricos de Independência e ficou do passado. E vamos provar para vocês, e os anos 60, 70 e 80, início no ano 90, Independência tinha um progresso imenso. Então, a nossa intenção não é fazer nenhuma crítica. A nossa intenção é abrir uma reflexão sobre essa situação do qual a Independência se encontra, né? O que mudou durante essas décadas. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês os 10 fatos históricos que a Independência já teve. Em 10º colocado desses fatos históricos, né, iremos mostrar para vocês, Independência já teve um canal de TV, né? Isso mesmo, um canal de televisão, acredite, um canal de televisão Independência já teve, um canal de TV Independência, né? E esse canal ficava a sua sede no bairro Coab, né? E era transmitido constantemente notícias locais, do qual os repórteres iam para a rua e faziam entrevista ao cidadão independenciano, né? Era um marco, né? Você abriu a TV e está lá o canal de Independência. A TV se chamava TV Manacaraú. Inclusive, houve uma competição do Rotil Esporte para eleger a Miss Manacaraú, né? E houve também até um concurso para eleger o nome do canal, né? Então é um fato impressionante, né? Eu acredito que poucos municípios tiveram um canal de TV. Então a Independência teve a TV Mandacaru. Inclusive a TV Mandacaru foi a primeira TV que transmitiu o filme Titanic. Isso mesmo, acredite, Titanic nós assistimos da TV Mandacaru, né? Pois é, incrível, né? Mas Independência teve o seu próprio canal de TV. Inacreditável, mas é verdade. Em nono colocado desses fatos históricos de independência, nós vamos apresentar para vocês 2 FM que fizeram um sucesso estrondoso em independência, né? A primeira FM Astral e a segunda FM Santana, né? A inauguração da FM Astral foi um marco para a independência, né? Inclusive teve até um show na Praça do Mercado com o cantor Valdones. Multidão de pessoas vieram para assistir este show,
era uma revolução, independência com uma FM. Né? Então vamos lá ver a história da FM Astral e a FM Santana. E era um marco para a independência. Né? Nós tínhamos uma rádio FM. Aquela porta ali atrás era a entrada da FM Santana e também era do mesmo período da FM Astral. A Independência estava tendo um progresso imenso, né, com duas FM, era uma atração para a cidade e estava evoluindo desse período. Ali a FM Santana é um dos pontos cruciais. A Independência já teve duas FM de sucesso e abrangia todo o município com seus programas diários. Da FM Santana, um dos locutores que fez muito sucesso e era muito conhecido de todos nós era o Valnenor Rodrigues. Além de árbitro de futebol, ele também era locutor. E ele tinha programa e diariamente e fazia muito sucesso na época. Bom, e é ali o prédio da Astral. Uma FM que quando abriu fez o maior sucesso. Pessoas vinham até o prédio para visitar a FM. Era uma novidade para a época. É uma coisa bem atrativa, né? As pessoas iriam ver como é que funcionava uma FM. E a FM Astral fez muito sucesso. Como a FM que entrou para a história do município de Independência. Eu estou especificamente na praça no Mercado Público. Na inauguração da rádio FM Astral, houve aqui desse espaço uma grande festa. Um palco foi montado exatamente para o show do cantor Valdones. Na época estava no sucesso, no auge do sucesso. E aí lotou de gente, tanto da região como da zona rural e o pessoal da cidade. Vieram assistir o show do Valdones da inauguração da FM Astral. E era um marco para a Independência. A Independência nunca tinha visto uma FM. Né? Então estava todo mundo ansioso para ouvir essa FM. E aí, consequentemente, esse show aqui foi um sucesso. A Independência parou para assistir o show do Valdones. Em oitavo colocado, desses fatos históricos de Independência, eu vou mostrar para vocês, Independência havia muita diversão dos anos 80, no início dos anos 90. Havia muitas danceterias, ou boate, como queira chamar. Né? Havia essas boates, essa danceteria, para que os jovens pudessem se divertir durante a semana, ou até mesmo no final de semana. Né? Inúmeras boates e existia Independência, provavelmente umas 8. Era o Varandão, Tudo de Cima, Juazeiro, o Santana, o Criança, enfim, era uma diversão para os jovens. Né? E constantemente esses jovens se movimentavam durante o final de semana no centro da cidade em busca de se divertir. Era muito interessante, embora a maioria dos jovens havia muita ingenuidade. Mas era diversão para aquela geração dos anos 80 e 90. Vamos lá ver. E aí era o Criança, né? Onde era mais um ponto de encontro da juventude da época da década de 80. Os jovens vinham para cá e aqui tinha um espaço para dançar, uma sorveteria, um bar, enfim, era outro ponto de encontro da juventude da década de 80. Aqui ficava a boate Juazeiro, né, onde os jovens vinham aqui se divertir. Havia um muro aqui, uma entrada, e lá dentro havia um espaço para se dançar, curtir, enfim, se divertir. Né? Esta era a Juazeiro.
de diversão para a época, o jovem da época, era o Recanto Dream, e ficava desse espaço aqui, né? Então o Recanto Dream também fez muito sucesso, e o jovem ficava transitando do Recanto Dream e até a Juazeiro, do Juazeiro para a Beca, e assim passava a noite. Era um momento divertido para a época, e o Recanto Dream fez parte dessa história. Outro espaço que tinha na época da década de 80 e também fazia parte da diversão do jovem era a BEC. Ela ficava exatamente aqui, onde os jovens vinham para a BEC e iam para o Juazeiro, iam lá para o Recanto Drink, ia também lá para o Atos, enfim, era uma noite que esses jovens se divertiam e tinha um local para essa diversão. Na década de 80, um dos pontos principais de diversão entre os jovens aqui de Independência era o Atos, e ficava exatamente aqui. Era uma boate ou danceteria, como queira chamar, onde atraía muitos jovens, né? Então os jovens vinham aqui se divertir. Havia festa, havia baladas, né? E havia tertúlias na época chamada. Era um dos pontos principais do jovem, da juventude da década de 80, era o Atos. Outra danceteria que fez muito sucesso durante muito tempo, na década de 80, era essa aqui, que é o Clube Santana. E era um ponto muito atraente, né? E jovem também vinha para esse Clube Santana e também tinha festa. O Clube Santana já é da década de 70 e 80, mas também fez muito sucesso na época, porque os jovens na época vinham para cá. Então é um ponto de memória de Independência, o Clube Santana. Aqui atrás de mim era o Varandão, né? Mais uma boate, mais uma danceteria, onde os jovens vinham na década de 80. Onde tem essa parte vermelha, essa coluna, onde está escrito pousada, na realidade é a escada. Podia subir e o varandão era lá em cima. E era uns pontos gostosos, porque lá em cima fazia um vento, era agradável. Então tinha uma movimentação muito grande de jovens. E é mais uma das boates e danceteria da década de 80. Então toda essa parte aqui de cima da pousada, que é hoje, ela fazia parte do varandão. Havia outro prédio também idêntico a esse, é o tudo de cima, que é lá na Coab. Mas esse daqui é o chamado varandão. Em sétimo colocado desses pontos interessantes, desses fatos históricos, também era outro local de diversão, o Parque de Vaquejada, que se localizava do bairro Coab, mais próximo ali do bairro Santa Rita e próximo também à ABB. Então havia do final de semana constantemente vaquejadas e atraía muita gente de fora, de outros municípios e também da zona rural e da própria sede. Era um ponto de diversão e as vaquejadas atraíam essas multidões lá para o parque, né? Já não existe mais, só existe apenas as ruínas, né? E aí nós vamos ver através de
fatos interessantes de que esse parque de vaquejada, ou melhor, do bairro Coab, existiu. Estamos no bairro da Coab, bem próximo ao Conjunto Santa Rita, bem próximo à ABB. Nesse local aqui, Independência já teve um parque de vaquejada. Era imenso, tomava toda essa área. As pessoas vinham e constantemente assistir às vaquejadas. Então ela foi totalmente destruída, né? Então Independência já teve um parque de vaquejada e durante a década de 80 ela fez muito sucesso nessa localidade. Em sexto colocado desses fatos históricos, eu queria mostrar para vocês um dos, eu acho, mais interessantes de Independência, e era o batalhão do Exército que havia Independência, e veio para a Independência exatamente para construir a linha férrea que ia de Sobral a Senador Pompeu. Interessante porque durante muito tempo, da década de 60, 70, movimentou muito esse dinheiro dentro do município, né? Era fundamental o Exército, o batalhão do Exército, estar em Independência. Trouxe progresso para o município. Lamentavelmente, o batalhão foi embora para Barreiras, inclusive se comenta que Barreira cresceu em função desse batalhão, e Independência perdeu essa oportunidade de ter um batalhão do Exército. Mas é um fato histórico e fica na nossa memória. Vamos conhecer a história da antiga Refesa, ou melhor, o batalhão. O batalhão mudou completamente a história no município de Independência. Não só a história, mas a economia. A economia de Independência chegava pelos trilhos do trem e vinha de Sobral, passava por Crateús e chegava até o município de Independência. Toda essa história que faz parte da memória esquecida do povo de Independência. O batalhão não é só uma estação férrea de onde o trem parava, é um local de memória, né? Famílias se encontravam aqui, pessoas, namorados, né? É um lugar onde a população de Independência se identificava muito nesse local. Então esse local faz parte da memória do povo de Independência.
fatos históricos, eu quero trazer para vocês o grupo de escoteiro e a Via Independência. Muitos jovens participavam desse grupo de escoteiro exatamente para ter uma diversão ou uma questão da autoajuda ao próximo. Esses escoteiros faziam excursões, né, acampamento do interior, e aí era um modo de tirar o jovem da ociosidade. A ideia desse grupo de escoteiro foi de um cidadão independenciano muito conhecido, o Garrincha, né? Na década de 80, além de arte de futebol, ele também teve essa ideia de criar os grupos de escoteiro e ajudar muitas pessoas, fazendo favores, né? Então, bem interessante essa ideia que teve, né? Então, Independência já teve um grupo de escoteiro. Vamos ver as fotos. Em quarto colocado desses fatos históricos é a Praça Dona Luísa Távora, e foi construída na época da administração do seu Joaquim Augusto Bezerra. O interessante é que o próprio governador da época, Virgílio Távora, veio inaugurar a praça. A praça foi elogiada nos jornais lá de Fortaleza, principalmente o jornal O Estado, que fez um elogio imenso com relação à praça. E havia equipamento para essas crianças e adolescentes da época brincarem na praça. Então foi um marco na inauguração. Havia muitas autoridades da região, né, e muitas autoridades do município. Mas o interessante é que o próprio governador veio inaugurar a praça. E era um ponto de encontro do jovem da década de 60, 70, até em 80 e início de 90. Hoje a praça está destruída e foi construída uma garagem para colocar os carros oficiais do município. Vamos ver as fotos dessa praça. Em 1965, aqui foi construída uma das maiores praças do estado do Ceará. Inclusive está lá no jornal O Estado. É uma praça chamada Dona Luísa Távora. Quem inaugurou essa praça foi o próprio governador do estado do Ceará na época, o Virgílio Távora, que veio de Fortaleza para cá, especialmente para inaugurar algumas obras de independência. Era uma das praças mais bonitas no estado do Ceará. Durante muito tempo, jovens se encontraram aqui, criança, amizade, namoro, enfim, é um ponto de encontro aqui na praça Dona Luísa Távora. Isso na década de 65, né? E também posteriormente 70 e 80. Posteriormente foi derrubada e construído uma garagem para os carros oficiais do município. Mas essa praça aqui foi uma das praças mais bonitas que o estado do Ceará já teve. Independência também é uma praça belíssima. E isso para a época, né? Nós estamos falando da década de 60, né? Então é uma praça que entrou para a história do município de Independência.
Em terceiro colocado dos fatos históricos da independência, um ponto bem interessante que eu acho é um cinema. Independência já teve um cinema da década de 80. Né? O cinema ficava quase do centro da cidade. Né? A história do cinema é belíssima. Né? Muito jovem no final de semana ia para o cinema assistir filme trazido de Fortaleza. E dois gêneros, eu me lembro bem da época, era o Onde Fum, o Bruce Lee e o Faroeste. Lotava o cinema, né? Era uma atração e constantemente o jovem assistia. Vamos ver a história do cinema independência. Durante vários anos, na década de 80, os jovens de Independência se divertiam no cinema de Independência. Acredite, Independência tinha um cinema e o cinema estava exatamente ali, naquela frutaria ali atrás de mim. Era uma atração extraordinária. Os jovens vinham no final de semana assistir os filmes que passavam e cinema do seu Hermógenes. É uma atração para os nossos jovens independencianos, uma diversão a mais. Independência sempre teve atração, né? Principalmente o cinema. E em segundo lugar, dos fatos históricos, é que Independência já teve 3 bancos. Era tanto dinheiro que corria dentro do município. O município estava tendo um progresso economicamente imenso e foi necessário 3 bancos para absorver esse dinheiro. Nós tínhamos o Banco do Estado do Ceará, o BEC, tínhamos a Caixa Econômica e também tínhamos o Banco do Brasil. Então, a independência desse período, havia uma movimentação economicamente imensa. A independência estava crescendo, a independência tinha um progresso. A prova e tinha 3 bancos. Mas ao longo do tempo, nós perdemos esses 3 bancos. Vamos ver a história dos bancos, então. Esse prédio aqui do Salão Paroquial já foi uma Caixa Econômica, um dos bancos. Desta época da década de 80, havia 3 bancos de independência. E um dos bancos era esse, a Caixa Econômica. Caixa Econômica, o Banco do Estado do Ceará, o BEC, e o Banco do Brasil. Este era onde ficava a Caixa Econômica. E aí ficava o outro banco, né? O Banco do Estado do Ceará, o BEC. Então ficava aqui também, da época, era um banco da década de 80. Então havia esse banco aqui, Banco do Estado do Ceará, o BEC, havia a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. A economia de Independência estava crescendo tanto que o Banco do Brasil investiu pesado aqui em Independência na construção desse banco, que é um prédio imenso de 2 andares. E na época a economia de Independência estava crescendo. Cada dia mais o município de Independência vinha desenvolvendo economicamente. Não é à toa que o Banco do Brasil investiu alto aqui. É uma construção imensa desse banco. Você percebeu, o banco tem 2 andares. Então, Independência, desse período, havia 3 bancos, nós já informando anteriormente. A construção do Banco do Brasil aqui em Independência foi tão importante, trouxe, de certa forma, uma esperança da economia local, e foi construída desse local aqui casas para os funcionários do Banco do Brasil, da época chamada Vila dos Bancários. Ela é tão importante que até uma casa foi construída para os funcionários, para você ter uma noção de quanto o Banco do Brasil é importante para a independência.
Em primeiro lugar, sobre os fatos históricos da independência, está a mina do Rutilo. Na região ali da Santa Cruz, próximo ao serrote do Vinagre, foi descoberta uma região de muito rutilo. E aí esse minério chamou a atenção de algumas empresas de fora do município. Uma das empresas que veio do Rio Grande do Norte. E veio até um americano, um engenheiro chamado Mr. Mark, né, que veio estudar e aqui ficou para fazer a extração desse minério. É tanto que vieram 50 pessoas da cidade de São Rafael, do Rio Grande do Norte, acompanhando essa empresa, a empresa Vale do Açu. Então, desse período, se rolava tanto dinheiro na independência, que até um clube foi criado, né? O Rutilo Esporte Clube foi criado nessa época, em função de receber essas pessoas que estavam sendo beneficiadas, uma forma de ter um local de diversão. A importância na mina para a independência foi tão grande e na época foi criado até um clube de recreação. Algumas pessoas de independência se juntaram e criaram o Rutilo Esporte Clube da época, porque a independência estava crescendo juntamente com a mina, estava gerando emprego e consequentemente esse emprego estava gerando economicamente o crescimento da cidade. Então foi criado exatamente o Rutilo Esporte Clube dessa mesma época e a mina estava aqui em Independência. Eu estou próximo ao serrote do Vinagre, bem próximo aqui é a localidade de Santa Cruz. Essa localidade aqui era utilizada pelos habitantes de Independência e vinham até aqui em busca do rutilo. Apanhavam pedra, rutilo do chão, exatamente para trocar para o alimento lá na sede, lá em Independência. Vinham aqui a pé, né? Era comum você encontrar as pessoas na mata desse período, com bacia nas cabeças, de acordo com a pesquisa oral que eu fiz, algumas pessoas mais idosas me contaram, e vieram aqui exatamente isso, retirar também esse rutilo. E trocava lá o comércio de Independência esse rutilo pelo alimento. O alimento na época, e foi citado, era toicinho de porco, farinha, feijão, rapadura, é o que tinha na época. Então, de certa forma, esse rutilo movimentou a economia local de Independência e também trocava o rutilo por alimento.